O curioso iceberg do surreal mundo de Animalu. Pois é, eu amo vídeo de iceberg e eu amo icebergs. E gosto do surreal mundo de Animalu também. Mas antes uma introdução para dar um contexto. O surreal mundo de Animalu é um canal no YouTube onde eu conto a história de Animalu e seus amigos Agatha, Villain e Kotoko. Agora, o que é um iceberg na internet? Esse iceberg é uma espécie de meme onde você conta fatos, teorias e curiosidades sobre algo ou alguém. E quanto mais funda é a camada do iceberg, mais os fatos, curiosidades ou teorias se tornam obscuras ou desconhecidas. Agora que eu já expliquei tudo, vamos começar. Camada 1. O céu. Primeira youtuber animada. Animalu é a primeira e até onde eu saiba a única youtuber criada totalmente em desenho animado. Porque a Animalu é um desenho animado, só que ao invés de ser lançado pra TV, ela foi lançada na internet. Séries. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Animalu já teve 3 séries. Temos Animalu Backstage, onde a Malu conta algumas coisas nos bastidores enquanto evita dar spoiler sobre a sua nova série, Animalu Show, onde a Malu apresenta várias coisas junto com seus amigos e a sua mãe, e o Mundo Sem Filtro de Animalu, onde a Malu e seus amigos vivem aventuras dentro da escola animada. Combo Studio. Combo Studio é o estúdio onde a Animalu foi criada, tanto que em seus vídeos mais antigos aparecia a logo antes de cada vídeo. 50 tons de rosa. Esse foi um tipo de vídeo que teve parte 1 e parte 2 no canal da Malu, onde ela conta 50 curiosidades sobre ela. E eu vou citar as curiosidades que eu achei mais interessantes. Seu nome completo é Anita Maria de Lourdes Orleans e Bragança. Ela já pintou o cabelo de loiro, mas ele ficou muito seco e ele caiu depois de uma reação alérgica. Ela é tripolar, o que significa que ela pode ter 3 emoções diferentes ao mesmo tempo. Ela quase teve o nome de Nina. A coisa que mais a estressa é receber spoiler e o que a mais acalma é estourar plástico bolha. E o seu signo é unicórnio. Vilu. Esse é o chip mais famoso do surreal mundo de Animalu, que é o chip entre o Villain e a Animalu. E alguns episódios dá a entender que eles se amam, mas por alguma razão eles continuam sem confirmar nada. Então é aquele clássico casal que todo mundo sabe que se ama, mas não quer admitir que se ama. Agatoko. Esse é um chip entre a Agatha e o Kotoko, mas ele não é muito popular e sem muitas provas de que eles se amam. Sem falar que na série O Mundo Sem Filtro de Animalu tem essa personagem chamada Flora, e dá a entender que ela e a Agatha se gostam. Paródias. Malu já fez 4 paródias de músicas. Temos Não É Mole, que é uma paródia da música Sorry, Qual é a Série, que é uma paródia da música The Name Game, minha favorita Eu Quero um Salgado, que é uma paródia da música New Rules, e Procrastinar, que é uma paródia da música Break My Heart. Babuíno. Tem vários momentos em que a Animalu é associada com um animal babuíno. Em 50 Tons de Rosa parte 1, na curiosidade 18, Malu revela que tem um babuíno em sua camisa em homenagem ao seu batizado, que foi feito por um babuíno. Também aparece um babuíno quando a Malu está pensando muito em algo, e quando a Malu grita seu grito uhul, é possível ouvir um babuíno gritando. Camada 2. O topo do iceberg barra superfície. Rebecca Mayfair. Rebecca é a prima da Animalu e também é uma espécie de bruxa. E o motivo para ela estar nesse iceberg é que não se sabe exatamente se ela é uma pessoa do bem ou do mal, já que em alguns vídeos ela é retratada como uma vilã, mas em outros ela é vista como amiga de todo mundo. Mas se tem uma coisa que podemos ter certeza é que a Malu não gosta muito dela, já que ela é meio metida e cheia de si. Cartoon Network. Um dos maiores sonhos da Malu é conseguir trabalhar no Cartoon Network, e eventualmente ela conseguiu isso, onde ela conseguiu ir nos bastidores e eventualmente ter seu próprio programa. E antes disso, ela já jogou uma gameplay junto com Mordecai e o Rigby em um vídeo. Decadência. Alguns fãs dizem que depois que a Animalu foi pro Cartoon Network, ela nunca mais foi a mesma, isso de uma forma ruim. Segundo esses fãs, ela virou um desenho aleatório sem alma e marca da Cartoon, as coisas acabaram desandando depois que ela foi pra lá, e que esse foi o maior erro do Combo Studio. Sinceramente, eu não acho que a Malu piorou, eu consigo assistir os vídeos novos dela de boa, mas e você, o que acha sobre isso? Malupes. Malupes é uma espécie de minissérie onde os personagens estão no estilo chibi, que é um estilo onde os personagens estão com a cabeça grande e com o corpo pequeno. A maioria dos vídeos desse tipo foi para contar uma história sobre o dia em que a Dona Nina sumiu, mas tem outros que contam histórias diferentes, tipo esse em que a Malu conta como ela colou na prova. Eu também poderia citar o Malu Jam, só que ele foi muito curto, já que ele só teve 2 episódios e ambos os episódios mal duram 30 segundos. Músicas. A Animalu também lançou as suas próprias músicas. Temos Tum Tum, Fan Music, a abertura de anime, que é a minha favorita, Uma Hora da Música do Sushizinho, Viciada em Celular e Vou Me Declarar. O Surreal Diário de Animalu. O Surreal Diário de Animalu foi o primeiro livro da Animalu que foi lançado. E aparentemente nesse livro tem algumas coisas interessantes, mas eu não vou poder comentar porque eu não li. Camada
Camada 3. Águas rasas. Quadros. Eu vou citar alguns quadros que eu não citei nas últimas camadas. Temos o Animalu Convida, onde a Malu entrevista convidados youtubers. Conselhos de Animalu, onde a Malu dá conselhos amorosos junto com a Agatha. Animalu Responde, onde a Malu responde comentários. Retrospectiva, 5 dicas surreais. MaluCast, onde a Malu entrevistava outras pessoas, e parece que a Malu gosta de entrevistar pessoas, aparentemente. Eu Nunca Pesadão, e a Malu testando alguma coisa de outros desenhos ou desenhando alguém, ou outra pessoa desenhando. Miopia. Em 50 Tons de Rosa, na Curiosidade 9, Malu mostrou a sua foto de identidade, dando pra ver que ela usava óculos e provavelmente tinha algum problema de visão. E antes que alguém diga que isso foi só uma piada pra dizer que a Malu antigamente era feia, no vídeo Não Tô Vendo Nada Aí Agora, é revelado que a Malu tem miopia, ou seja, ela não consegue enxergar de longe. Porém agora ela usa lentes ao invés de óculos. 12 de agosto. Esse é o aniversário da Animalu e da Rebeca também. Isso foi revelado no episódio do Animalu Show Aniversário da Malu, onde a Malu demonstra não gostar de seu aniversário. E o motivo para isso é até que triste. Como a Malu e a Rebeca faziam aniversário no mesmo dia e a Rebeca era mais rica, todo mundo preferia ir no aniversário dela do que no da Malu, fazendo com que a Malu passasse seu aniversário sozinha. Mas depois a Rebeca revelou que sempre quis que ela e a Malu comemorassem seus aniversários juntas, e no final tudo fica bem. Comboleão. Comboleão é a raça do Chupica, que eu julgo ser uma mistura de combo com camaleão. Estilos de animação diferentes. Essa é a primeira Animalu, depois a segunda Animalu, que eu acho que é a mais famosa, a terceira Animalu e a quarta Animalu. Eu também poderia citar o Malubis, esse que na minha opinião parece que a Malu é mais nova, e quando a Malu foi para outros desenhos ou para outros pintores. Animalu Amino. Esse é o aplicativo que o Amino deu para a Animalu, onde os fãs poderiam ter a chance de conversar com a Animalu e a sua turma, mas parece que ele não está mais disponível. Brasil. Animalu é uma animação brasileira e com isso tem algumas referências a coisas do Brasil, tipo a Malu fazendo uma imitação do eterno Silvio Santos ou o Villain imitando Faustão quando ele fala Errou! Tijolo. Em 50 Tons de Rosas parte 2, na Curiosidade 34, Malu revela que comia tijolo quando era criança. E esse fato foi confirmado pela Dona Nina no episódio Cartoon Chef. Camada 4. Águas Médias. Villain é filho de um super-herói. No vídeo Para Tudo, o Villain é um super-herói, é revelado que o pai do Villain é um super-herói. E por causa disso, o Villain tem uma certa pressão de seguir os caminhos do pai mesmo sem querer. Também foi revelado que o Villain tinha poderes de voar e super força, mas depois de um acidente ele acabou perdendo seus poderes. Malu não é rosa. No vídeo Sozinha em Casa, Malu fala que várias pessoas comentaram sobre ela ser cor de rosa, mas daí ela pega seu abajur e apaga ele, revelando que ela só tem a cor rosa por causa da tonalidade da luz de seu abajur. Porém não se sabe até que ponto isso é verdade, já que em várias cenas a Malu está fora de seu quarto e ela continua rosa. Rosto da Nina. Esse talvez seja um dos maiores mistérios envolvendo o Animalu, já que Nina, a mãe da Malu, nunca mostrou seu rosto, já que ele sempre estava tampado ou só mostrava o seu corpo. O máximo que conseguíamos ver era sua boca em algumas cenas. Num comercial anunciando o surreal Diário de Animalu, falava que tinha imagens exclusivas da Dona Nina. Mas será que isso é verdade? Recentemente eu consegui obter o livro, meu pai comprou pra mim. E o que eu posso dizer? Será que eu posso começar um exposed da Malu? Já que, spoiler, essas imagens exclusivas, entre aspas, são na verdade fanarts feitas por fãs. Apesar de eu achar que a fanart do Ítalo Duarte mais se assemelha com a Dona Nina pelo que a gente conseguiu ver. Desmantelo. Esse é um canal que o Villain e o Kotoko têm juntos, que até agora só foram exibidos 2 episódios. Um que eles aproveitam que o sinal da Malu caiu para poder gravar o vídeo deles, e um vídeo de 5 dicas surreais onde o Villain fala na opinião dele os 5 jogos mais esperados de 2018. A Troca. Esse foi um episódio especial, que parece que é de terror, mas na minha opinião não tem nada de terror aí. Malu chama Villain e Kotoko porque ela está preocupada com o suposto apagão da Agatha. Então Villain pega seu livro de feitiços para entrar na mente da Agatha, mas por não entender latim, ele acaba confundindo o feitiço de entrar na mente com trocar de mente, fazendo com que a Agatha e o Chupica troquem de corpo. Malu tenta reverter o feitiço, mas acaba fazendo com que o Villain e o Kotoko troquem de corpo. Então ela tenta de novo, e apesar do Kotoko voltar para o seu corpo, ela e o Villain acabam trocando de corpo. E infelizmente o Chupica em forma de Agatha acaba comendo o livro, fazendo com que todos pensassem que eles ficariam em corpos que não eram seus para sempre. Felizmente a Dona Nina chega e fala que tudo que eles precisavam fazer para voltar para seus corpos era beber chá de boldo. Elevador. A pobre Malu já passou 2 situações horríveis envolvendo o elevador. No vídeo 50 Tons de Rosa parte 2, na Curiosidade 27, Malu revela que tem medo de elevador, porque teve um
uma vez que ela foi pegar e acabou caindo numa pegadinha de terror do programa Silvio Santos. E no vídeo Fiquei Presa no Elevador, Malu e Kotoko usam o elevador para ir embora do shopping, só que ele acaba parando. E mesmo que isso só tenha durado 3 minutos, já foi o bastante para Malu pensar que morreria no elevador e que passaria o resto da sua vida com o Kotoko. Camada 5. Águas Profundas. Samara. Samara é a principal antagonista do filme de terror O Chamado, e ela já fez algumas aparições em Animalu. No vídeo 50 Tons de Rosa parte 2, ela entra no elevador assustando a Malu e entra no banheiro enquanto a Dona Nina está tomando banho. E no vídeo Sozinha em Casa, ela faz uma ligação para Malu dizendo que ela tinha 7 dias e aparece na TV da Malu. Malu não é tão boa assim. Apesar de em vários momentos a Malu ser demonstrada como uma pessoa boa, tem alguns momentos em que não dá pra defender ela. No vídeo Fui Gravar um Responde 4 e Olha no Que Deu, Malu recebe um comentário perguntando se ela gostaria de ter uma irmã gêmea. E a Malu pensa naqueles gêmeos onde um é bom e o outro é mau. Só que pra surpresa dela, a gêmea dela é a gêmea boa. E daí a Malu dá uma voadora nela. E apesar disso só parecer uma piada, mas tem algumas características na Malu que torna ela uma pessoa bem insuportável. Tipo a sua irresponsabilidade, nunca admite que ela tá errada e sempre causar a maioria das confusões. E tem momentos que realmente não dá pra defender ela. Tipo do episódio do Animalu Show onde ela convida o Wonderguy e o Rigby. Já que ambos estão chateados um com o outro porque acham que um deles fez algo que o outro não gostaria. Mas depois eles descobriram que quem fez aquelas coisas ruins foi a própria Malu. O que se torna irônico, já que ela tinha chamado os dois justamente para reconciliar eles. Também temos o vídeo testando coisas de desenhos, onde a Malu comprou várias coisas de alguns desenhos e acabou comprando tudo no cartão de crédito da sua mãe sem ela saber. Mas ela acaba bolando 2 planos infalíveis para que ela consiga recuperar o dinheiro que ela gastou. Mas infelizmente nenhum desses planos dá certo. E apesar de no final a Malu estar chorando, convenhamos que nada disso teria acontecido se a Malu não tivesse pegado o cartão de crédito da sua mãe e comprado coisas sem ela saber. Mas a pior coisa que a Malu fez, na minha opinião, foi no episódio O Esquadrão Surreal, onde a Malu vê que seus amigos foram sequestrados e apesar de demonstrar estar assustada com aquilo, ela simplesmente fechou a janela e foi pro cinema com a sua mãe, ignorando completamente seus amigos em perigo. Eu até me pergunto como os amigos da Malu ainda são amigos dela. O pai da Malu. Em um vídeo dos melhores momentos da live da Animalu, um fã pergunta se a Malu tem pai, e a Dona Nina fala que sim e que era Deus. E no vídeo provando comidas de desenhos animados, quando o Chupique acaba comendo o cogumelo do Mario, ele acaba ficando gigante, e Dona Nina fala que aquele evento acabou quebrando a sua louça de casamento. O que dá a entender que a Dona Nina já se casou e provavelmente com o pai da Malu. E por falar em Dona Nina e relacionamentos, Bombonzinho 78. Em Um Mundo Sem Filtro de Animalu, no episódio Stalker, Malu tem um fã chamado Bombonzinho 78, que segue ela em todas as suas contas e curte todas as suas fotos e postagens. E ela de primeira pensa que é o Marcos, que é um bombom, mas foi revelado no final que na verdade foi a Nina. E o motivo para ela ter escolhido esse nome é bem curioso. Bombonzinho era porque esse era o apelido dela quando ela era mais jovem. Já o 78, que é 78, foi o número de caras que a Nina já namorou. Dona Nina do Velho Testamento não dava pra brincadeira. Vem lavar essa louça. Essa é uma das frases que a Nina mais fala, principalmente quando se trata da Malu. E futuramente vocês vão entender porque isso tá tão abaixo no iceberg. Medos. Em Animalu Show, no episódio Encare Seus Medos, a Agatha traz uma bola que parece só um brinquedo, mas na verdade era um artefato místico que mostrava o maior medo da pessoa que o encarava. E assim descobrimos os maiores medos dos personagens. O maior medo da Animalu é ficar sem seu celular, o que significa que a Malu tem nomofobia. O maior medo do Villain é ser perseguido por um táxi, aparentemente, o que pode significar que ele tem a machofobia. O maior medo do Kotoko é ser observado por um pato, o que significa que ele tem a natidaefobia. O maior medo da Dona Nina é lugares bagunçados, o que significa que ela pode ter rupofobia. E o maior medo da Agatha é o titio avô. Camada 6. Águas insondáveis. Irene. Irene é como a Malu chamou esse robô que vive dentro desse colar. E depois de um momento que a Malu começou a achar que seus amigos não gostavam mais dela, ela usou a IA para conseguir fazer uma Malu feliz em seus vídeos. Porém, a Malu começou a receber bastante hate, já que a Irene começou a fazer vídeos polêmicos sobre fake news e segredos que ela não deveria contar. E depois da Malu desejar que queria ser a Malu do canal, que era feliz, Irene toma o lugar da Malu e a Malu fica presa dentro de seu próprio canal. Ela também soltou um monte de glitches na escola que acabou nos rendendo o beijo mais esperado pelos fãs. Mas depois houve uma batalha e a Malu acabou vencendo. E isso pode fazer alusão a algumas críticas sociais sobre a internet, tipo que a gente parece mais feliz nas redes sociais do que na vida real, ou que coisas ruins acabam recebendo mais engajamento que coisas boas. E lembra
Lembra quando eu disse que a Malu era conhecida por não lavar a louça? Bom, os amigos da Malu começaram a perceber que ela estava agindo meio estranha, mas quando ouviram a Malu dizer que ela tinha lavado a louça, eles concluíram que aquela não é a Malu de verdade. Piadas indecentes. Existem alguns momentos em que os personagens de Animalu acabam soltando piadinhas meio indecentes. Como no episódio Prova Surpresa, quando a Malu vê o Villain vestindo roupa de látex, principalmente em seu traseiro, ela fica assim. E no episódio especial A Troca, quando o Villain está no corpo da Malu, ele percebe que naquele corpo, se ele se mexer, os seios da Malu também se mexem. Daí ele começa a pular, fazendo com que os seios pulem também. A Malu não fica nada feliz com isso. Creepypasta. Nem a nossa amada Animalu escapou de ter uma creepypasta, apesar disso ser mais considerado como uma lenda urbana. E tem um vídeo explicando essa lenda no canal Hora da Creep, e eu vou contar pra vocês como ela é. Em 2020, um inscrito da Animalu descobriu um canal que era praticamente um plágio dela, sendo a única diferença a falta de parênteses em sur. E um dia essa conta fake publicou um vídeo chamado Animalu o Fim, onde a Animalu contava sua morte em uma animação horrível. Depois aparece uma mensagem dizendo: "Eu sei que você não teria coragem", e depois é visto a Animalu apontando uma arma para si mesma. E por causa disso, o vídeo e consequentemente o canal acabou sendo excluído pelo YouTube. Regra 34. Essa é uma regra na internet que diz que se algo existe, há uma versão inapropriada desse algo. E tem algumas fanagens dessa versão sobre a Animalu. Isso inclusive é um atalho de pesquisa para o Instagram? Ok, depois dessa pra mim já deu. Até mais, gente, espero que tenham gostado e é isso aí.